Olá, gente querida! Hoje é quarta-feira da 10ª semana do Tempo Comum, dia 8 de junho. E é com muita alegria que nós nos encontramos mais uma vez para rezar juntos, meditar a Santa Palavra de Deus e pedir que a Palavra de Deus ilumine os nossos caminhos, a nossa vida, a vida de nossas comunidades, a vida da Igreja. Durante estes dias nós estamos lendo os textos bonitos do capítulo 5º do Evangelho de Mateus. Faz parte do Sermão da Montanha. Hoje o texto é de Mateus 5, de 17 a 19. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, o texto do Santo Evangelho de hoje nos apresenta, em primeiro lugar, esse argumento bonito da Sagrada Escritura, que é a unidade da Sagrada Escritura. Aqui está uma verdade de fé que nós professamos. Há uma unidade fundamental na Sagrada Escritura, entre todos os livros, entre o Antigo e o Novo Testamento. E qual é o critério fundamental desta unidade? Em palavras mais elaboradas, em palavras bonitas, nós chamamos de princípio hermenêutico. Qual é o princípio hermenêutico, isto é, o princípio interpretativo com o qual nós devemos ler toda a Sagrada Escritura? Esse princípio é Jesus Cristo. Aliás, São Paulo foi mestre nisso. Jesus Cristo é o ponto fundamental da unidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Os padres da Igreja sempre disseram: todo o Antigo Testamento fala sobre um único tema, Jesus Cristo. Todo o Antigo Testamento é preparação para a vinda, para a missão, para o ministério, o mistério da redenção, operado por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A unidade fundamental da Sagrada Escritura é também base para a analogia da fé. Isto é, tudo converge a uma unidade fundamental da fé, daquilo que cremos. E para que a fé esteja em plena comunhão, a fé seja uma fé verdadeiramente cristã, é preciso que ela esteja em sintonia e em unidade com essa analogia fidei. São Paulo descobriu no caminho da estrada de Damasco o critério hermenêutico fundamental, o critério interpretativo fundamental, com o qual ele devia ler todo o Antigo Testamento. De fato, tem razão Jesus, claro que ele tem razão, mas quando ele diz: nenhuma só letra, nenhuma só vírgula, nenhum tracinho das palavras hebraicas, da lei mosaica, dos profetas, nada, absolutamente nada do Antigo Testamento será tirado. Jesus não veio para abolir nada, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Exatamente porque
o cumprimento fundamental do Antigo Testamento é Jesus. Jesus é o cumprimento das promessas do Pai. Jesus acolhe todo o testemunho do Antigo Testamento e, ao mesmo tempo, cumpre plenamente todas as promessas que Deus havia feito ao seu povo no Antigo Testamento. Como esse texto de hoje é bonito e fundamental, minha gente. Nós então lemos as Sagradas Escrituras, mas nós não as lemos como os judeus liam. Nós lemos as Sagradas Escrituras tendo Jesus Cristo como óculos, Jesus Cristo como perspectiva, Jesus Cristo como olhar, Jesus Cristo também como critério para a interpretação da Sagrada Escritura. Isso é fundamental para dizer: todo o Antigo Testamento olha para Cristo, converge em Cristo Jesus, prepara os caminhos do Senhor, mas ao mesmo tempo, Jesus Cristo é o pleno cumprimento de todas as promessas que Deus Pai havia feito no Antigo Testamento. Mas o texto de hoje se conclui com 2 verbos fundamentais, aliás, 4, em 2 pares: obedecer e ensinar, ou desobedecer e ensinar os outros a fazerem a mesma coisa, isto é, a desobedecer. O interessante é que Jesus começa com o verbo obedecer ou desobedecer. Na concepção de Jesus, mais importante do que somente ensinar é, em primeiro lugar, praticar. Quem quiser ser grande no reino dos céus, primeiro, pratique a palavra de Deus. E segundo, ensine a palavra de Deus. Ensinar a palavra sem praticá-la é algo odioso. Para a nossa oração no dia de hoje, vamos nos perguntar exatamente isto: como é que nós temos acolhido a palavra de Deus? Como é que nós temos vivido e praticado a palavra de Deus? E como é que nós temos pregado e ensinado a palavra de Deus? Reflita um pouquinho sobre isso hoje e assuma hoje um compromisso. Meu irmão, minha irmã, eu quero pedir a você, no dia de hoje, leia um texto da Sagrada Escritura, de preferência começando pelo Santo Evangelho. Leia, por exemplo, o Evangelho de Marcos. Depois passe para o Evangelho de Mateus. Depois passe para o Evangelho de Lucas. É o compromisso. Mas, acima de tudo, não somente ler, mas também vivenciar, praticar, obedecer. E assim teremos autoridade e testemunho para podermos ensinar a Santa Palavra. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.